Olá, André. Olá, tudo Boa bom? Boa noite. noite, Tudo bem? tudo bem? Então, está sendo informado agora as pessoas que a gente está começando esta live. Uma vez por mês nós temos esta live pela escola, pela ELEB, Escola Livre de Estudos Biográficos, e sempre com esse tema sobre qual é o impacto do aconselhamento biográfico na minha vida, no meu trabalho, e como é que, ao fazer esse processo, como que eu levei para o mundo, que tipo de projeto que eu levei, eu atuo, né, hoje, dentro da prática. Então, hoje nós vamos falar sobre o aconselhamento biográfico no âmbito hospitalar e essa vivência com os residentes em formação. Então, eu sou Márcia Lucena, eu sou psicóloga, sou aconselhadora biográfica, docente também da ELEB, da Escola Livre de Estudos Biográficos, e facilito essas lives todos os meses, né, quando que a gente vai trazendo vários convidados. Então, é um prazer receber você para falarmos dessa experiência que já dura 4 anos, né? Essa experiência dentro, né, da área, né, sua de nefrologia. E eu queria que você se apresentasse para a gente começar a falar. Tem algumas pessoas que estão entrando aqui que, olha, a Rani, que já entrou, participou, acho que foi em 2019, se eu não me engano, né? Tem algumas pessoas que estão aqui. Vocês que estiverem aqui, que passarem pelo processo, ou quem está nos conhecendo esse processo, pode fazer perguntas, interagir com a gente, que a gente vai estar aí nesse bate-papo. Então, se apresenta para a gente. Obrigada, Márcia, pelo convite. Eu sou Andréia Watanabe, sou médica coordenadora da Unidade de Nefrologia Pediátrica do Instituto da Criança. Como muitas pessoas sabem, a área de nefrologia ela é bastante desafiadora, né? Eu brinco que a gente lida desde crianças que com pequenos problemas, né, problemas mais leves, até crianças bastante com gravidade bastante grande, né, tanto assim agudas quanto crônicas, né? Então isso Uhum. faz o trabalho ser muito desafiador. Então eu gostaria de agradecer muito aí o trabalho da Márcia, né, do grupo dela, no aconselhamento biográfico, que tem, ao meu ver, tem sido muito importante, muito bom para os nossos residentes em formação. Uhum, que bom. Gente, eu fico muito feliz, né? Que é um trabalho que eu acredito muito. E aí a gente pode falar um pouco, então, como começou esse trabalho há 4 anos atrás, em 2019, né? Dentro do hospital. Nós participávamos de um projeto no Instituto da Criança, né? No Itaci, Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. Então, foi onde eu conheci a Andrea, também fazia parte dentro de um projeto coordenado pelo Dr. Ricardo Gelman, de trazer as práticas antroposóficas para o ambiente, né? E lá tinha uma ideia, tinha então várias práticas, e eu era coordenadora do aconselhamento biográfico, e a ideia inicial era que tivéssemos essa prática para as mães das crianças que estavam lá no Itaci. Então, naquele momento, não foi possível a gente implementar esse trabalho do aconselhamento com as mães, porque, primeiro, tinha uma questão da idade, né? Então, elas eram muito jovens e o aconselhamento biográfico, a gente tem uma idade de 27, 28 em diante para a gente fazer essa retrospectiva de vida. E as mães eram muito jovens. E então isso era uma questão, como é que a gente ia trazer pessoas com uma idade maior.
para isso. E o outro complicador que era, fizemos um protocolo de 8 encontros semanais. E aí isso era uma outra questão, porque estas mães não, muitas vezes não ficavam 8 semanas lá por algumas questões, ou as mães, as crianças faleciam, ou recebiam alta, tinha algumas questões e a gente não conseguiu implementar esse trabalho naquela época. E aí veio a Andrea. Agora conta você a parte que te cabe. O que que É, acontecia? a ideia inicial era também a gente trabalhar com as mães, porque diferente lá do Itaci, que era na internação, na nossa unidade, a gente tem as crianças em hemodiálise crônica, né? Então são pacientes que vão lá todos os dias, ou pelo menos 3 vezes por semana. Então a gente teria pelo menos um grupo mais fixo de mães, né? Assim, para trabalhar. Só que também tinha diversidade da idade, né? Sim. Tinha tanto mães muito novas quanto mães mais velhas até. Então, ficaria um pouquinho difícil, principalmente por conta da idade. Aí que surgiu a ideia, eu propus para a Márcia, ô Márcia, será que não daria para a gente fazer um grupo de residentes, né? Para a gente lidar com as questões, porque hoje a gente sabe que a saúde mental é uma coisa assim tão preciosa, né? E tão difícil aí nesse estresse todo que a gente vive e tal. Isso que foi pré-pandemia, né, Márcia? Isso. A gente nem Né? sabia o que A vinha gente nem pela sabia o que frente. vinha. E daí a gente foi conversando e a Márcia topou, achei super legal, né? Eu fui conhecendo também um pouquinho mais sobre o aconselhamento biográfico, e aí a gente combinou então, e se a gente fizesse, olha, os residentes estão nessa idade aí, né, entre 27, 28, 29 anos, né, uma idade, assim, que a gente sabe que é uma idade bem, assim, conflituosa, né, muito importante nas decisões também, e também são pessoas em formação que precisam de um apoio, né? Um horário, um momento aí para conseguirem ter seu tempo, se expressarem dentro aí da residência. Daí a gente organizou com o grupo todo, né? Claro que precisou ter o apoio de todo o nosso grupo de médicos, nefrologistas e enfermeiros para poder, de fato, falar assim, olha, nesse horário a gente vai liberar os residentes. Então, quem ficou, né, os assistentes que ficaram trabalharam e apoiaram isso, então cada um fez aí sua parte. Então foi bem legal esse começo, e aí é muito gratificante ver os resultados, né, Márcia? Com certeza. E aí eu fui, a partir disso, tomar pé um pouco da situação de residência. Eu fui estudar um pouco, olhar como que é isso. Então, a maioria desses jovens, né, em formação, eles vêm de cidades, de várias cidades, né, do Brasil. Então, eles chegam aqui em São Paulo, nesta cidade, eles caem aqui, então tem um desafio que é se afastar da família, vir morar sozinho, dar conta de todos os processos, de uma rotina estressante. E aí eu fui me dando conta disso, da rotina, dos medos de cometer erro, do cansaço, de estar, né, sob pressão. Né? Então, tinha uma série de situações que eu fui me dando conta dessa realidade, né? Do índice de suicídios, da dificuldade em buscar ajuda, porque buscar ajuda seria eu mostrar que eu estou com alguma questão, né? Com situações mentais, então eu não vou fazer isso. Então, fui me deparando com essa realidade, né? Dos jovens. E aí começamos esse trabalho, eu não sabia como que ia ser. E eu brinco com eles quando chegam a primeira vez que eles estão vindo por livre e espontânea pressão. Né? Que de alguma forma eles não sabem o que vai acontecer.
Eles chegam e aí eles falam, não, nós viemos para terapia, né? E eu brinco para ele, não, esse trabalho não é uma terapia, ele é terapêutico, né? Mas não é uma terapia nesse sentido. Então você teve essa ideia, né? E abriu esse espaço, né? Porque não é fácil na rotina você também Uhum. abrir esse espaço para que aconteça esse trabalho, né, nesse sentido. E aí nós começamos e tinha uma pergunta que orientava também para a gente esse trabalho. Será que o aconselhamento biográfico vai ajudá-los a superar o estresse, a se sentir mais resilientes, né, com os desafios da profissão, com os desafios pessoais de estar nessa cidade, de trabalhar, de horas de trabalho, da solidão de tudo isso? Então, essa era uma pergunta que eu carregava, né, em 2019. Carregava, hoje eu já tenho certeza que isso acontece, né? Então, essa primeira turma aconteceu, foram oito encontros, né? Eram encontros semanais, entre 27 e 31 anos, a maioria mulher, né, Andréia, dos grupos, É a mas prática pediátrica, é a né? Pediatria, a prática. grande maioria é. Uhum. E o que você foi percebendo a partir desse trabalho acontecendo? Porque depois eu vou falar um pouco dessa estrutura, né, do trabalho. O que você foi percebendo? Então, eu acho que a primeira coisa que acontece, assim, é a identificação, né? De, assim, não só sou eu que tenho problema, ou você fala, nossa, aquela pessoa que achava que era tão forte passou por isso, aquilo. Então, acho que a questão da aproximação e da identificação e também do reconhecimento do seu próprio eu, né? Assim, Uhum, ao longo da vida, acho que tornou as pessoas assim, eu vou falar uma coisa um pouco jargão, mas um pouco mais humanas nesse sentido, né? Da uhum, sua própria compreensão, da compreensão do outro, que é o próximo, né? Assim, o uhum, nosso colega residente, mas também acho que isso refletiu nos relacionamentos entre eles e outros profissionais e também entre eles e as famílias, né? Eu achei muito interessante essa questão da empatia. Eu acho que o fato de eu aceitar as minhas coisas facilita com que eu aceite as coisas dos outros também, né? uhum, Então, nesse sentido, achei que deu uma bela. As pessoas ficaram mais aliviadas um pouco, no sentido das cobranças, né? Claro que sim, existe cobrança, a vida é uma cobrança, né? Mas sim. acho que esse lado também, um pouco mais de tranquilidade e de empatia. Sim, isso se refletiu na equipe. Eu lembro de muitas falas deles, né? Que assim, nossa, eu não sabia, é isso que você está trazendo, que você também tinha passado por isso, né? Então, essa empatia, sim, ela fica presente, né? E me parece que fortalece a equipe, né? Fortalece o grupo, né? Como se eles fossem formando quase que uma família, né? Aí nesse lugar. É, e aí, quando você olha para isso, eu vejo também esses resultados, né, neles, no que eles trazem. Esse trabalho, então, aconteceu em 2019, em 2020, e nós paramos 2021 e 2022 em função da Covid, né? E em 2023 e agora hoje tivemos o encontro com a turma e em função do feriado, daqui a 15 dias vamos ter o último encontro, né, desse grupo. Ele está estruturado assim em 8 encontros em que a gente faz uma palestra sobre o que é o aconselhamento biográfico, as leis que definem, né, essa história, né? Os períodos de 7 em 7 anos, o que muda, as crises de desenvolvimento. E aí, como eles são muito jovens, a gente passa por essas fases, né? Então, faz esse primeiro. Essa primeira palestra faz uma
um olhar para o momento atual deles, como eles estão, e sempre trabalhamos com pintura, né? Para integrar esse pensar, sentir e querer. E então ele ganha um ritmo esse trabalho, né? Do segundo encontro, ele vai olhar para o primeiro setênio, depois o segundo setênio, o terceiro setênio, chega no quarto setênio, que é onde eles estão. E aí eles voltam para o momento atual. E aí a gente tem um grande panorama. Né? E a gente consegue depois colocar. Hoje a gente fez isso, colocou todas as pinturas assim, alinhadas, e aí a gente foi vendo a transformação em cada período, né, de vida, né, para eles. E no último encontro a gente vai trabalhar esse olhar para o futuro, porque em cada um deles tem esse receio, né? Ele chega, faz o que vai acontecer dali a um ano, dali a 2 anos, eles não sabem, né? Nesse lugar. E a tua equipe percebe essa mudança, assim, porque tem, além dos residentes, você tem uma equipe maior, né? A gente tem uma equipe bastante grande, né? Pela também quantidade de trabalho que a gente faz no hospital, não só de médicos, mas também de equipe multiprofissional e de enfermeiros, né? Uhum, É, eu acho que é um grande ganho ter esse momento no sentido da reflexão, né? uhum, Que traz, e no sentido também até do próprio acolhimento, né? Olha, temos um momento em que você está dispensado de todas as suas atividades para ter esse cuidado aí, né? Com cada uhum, um. Eu acho que o que reflete mais é esse sentido mesmo da empatia, da colaboração, né? E do entendimento do outro. Porque uma vez que eu percebi, olha, eu não sabia que você tinha passado por isso, né? Ou eu passei por isso e tudo bem, né? uhum, Eu consigo aceitar melhor as outras pessoas. Acho que isso traz um sentido de colaboração e de empatia muito maior aí entre as pessoas. uhum. E você nota que eles, além da empatia, por exemplo, aumenta essa resiliência, porque não é fácil para eles estarem no lugar de lidar com vida e morte, lidar com as dificuldades, eu diria assim, quais são as principais dificuldades que eles enfrentam e se esse trabalho, né, com o aconselhamento tem ajudado na resiliência deles? Como você percebe? Eu, eu imagino que sim, né? Acho que tem uma questão até da própria compreensão com os familiares das crianças, né, e dos adolescentes, e também das próprias crianças e adolescentes, porque são situações estressantes, né, as próprias situações em si, principalmente das crianças e adolescentes que a gente lida nessa situação mais crônica do dia a dia, de estarem sempre no hospital, né, algumas condições clínicas, né, como Uhum, diálise, transplante, assim. Então, eu acho que eu vejo que aumenta um pouquinho a paciência, né? Reflete nisso, né? Na paciência uhum, com todas essas situações e também com conseguir suportar algumas situações muito difíceis, porque todos somos humanos, né? E a uhum, gente vê o sofrimento do outro é muito difícil, é muito penoso, né? uhum, Então, eu acho que nesse sentido também fortalece, né? E saber também que tudo bem eu ficar triste ou eu, né, ter problemas ou, né? E também fortalece nesse sentido de eu conseguir enfrentar e superar essas situações que vão aparecendo ao longo da residência e também depois. uhum. E eu lembro que eu brinquei com você outro dia, né, que a gente estava conversando sobre quase que eles entrarem para uma realidade que talvez não tivessem tão presente, essa realidade do hospital, das crianças, dos pais das crianças. Então, é um impacto, né, na vida lidar com isso. E eu brinquei um pouco com a Andrea falando que é quase que como num conto de fada, né? Ali vai encarnar, né? Eles para esse dado de realidade. E às vezes pode ser chocante, né? Uhum. Estar lidando com todas essas situações adversas que tem, né? No ambiente hospitalar. Com Como? certeza. E eu também tenho
uma curiosidade, eu queria saber também, que eu sei que você faz bastante essa atividade, né, esse trabalho, e qual que é a diferença que você percebe, qual que é a diferença que é o seu trabalho relacionado a esse grupo de residentes, que acho que é o único grupo assim, né, de residentes que você trabalha. Isso. Ele, em relação a todos os outros seus trabalhos, o que que você assim percebe de diferente ou o que que te trouxe até o momento? Então, primeiro a idade, né? Trabalhar com as pessoas jovens dentro desse trabalho, né? Dentro de um olhar que a gente vai fazer uma retrospectiva de vida. Então, vai fazer uma retrospectiva, então é de 0 a 7 anos, 7 a 14 e assim vai. Quando eu estou trabalhando fora deste ambiente, eu trabalho com pessoas das mais diversas idades em que a gente faz essa retrospectiva. Então, pessoas que já têm uma certa vivência, que já têm uma experiência, que estão num, 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 numa outra vivência de vida. Aqui eles estão começando a vida, né? Então eles, como disse no início, eles chegam saindo do seu ambiente, né, de casa muitas vezes protegidos, e é a primeira vez que eles vão para fora, né? Muitos então têm um medo do futuro, o que vai acontecer com eles, né? E então eu tenho percebido que mesmo que seja tão jovens e não tenha muita vivência, né? Como uma pessoa de 40 anos, por exemplo, ou mais, mesmo que eles tenham tão jovens, o fato deles olharem para essa vida, né, e o que foi, tem feito uma diferença, porque muitos trazem uma lamentação, né, de como foi alguns acontecimentos da vida. E quando a gente chega ao fim, né, desse processo, que eles olham tudo, eles olham a força que eles tiveram para isso. Eu tenho uma pessoa, uma das pessoas que olhou e ele disse assim: eu pensei que eu era uma pessoa muito medrosa, mas eu agora vejo que eu tenho muita coragem dentro de mim, por tudo que eles superaram. Então, são alguns depoimentos que vão me dando que, assim, mesmo que eles não tenham tanta vivência, eles vão olhar para trás e reconhecer todas as forças que os trouxeram até aqui, né? Uhum. Nesse lugar. Todos vão reconhecer que aquelas situações que eles viveram, sejam boas ou não, aquilo desenvolveu em si forças para enfrentarem hoje a resiliência, para ter melhor empatia, para ter. Eles vão reconhecendo as qualidades. Eu tenho alguns depoimentos, né, que depois eu quero estar lendo, e alguns que me tocaram muito, então eu deixei aqui. Então, pessoas que estavam desesperançados da medicina, né? Então, por isso, tem uma expectativa, são jovens, têm sonhos, têm uma expectativa grande, e aí chega num ambiente completamente adverso àquilo que eles imaginavam, né? Então, uma das pessoas falou assim, ao final: eu olho para o futuro com um olhar animador agora, de esperança. Disse assim: pensar na minha história me fez descobrir as forças que me trouxeram até aqui, forças internas e capacidade de me adaptar às adversidades. Então, é um presente, né? Assim, estar com eles para mim também tem sido um presente, porque é conseguir fazer essa diferença na vida deles, para que eles possam, sim, na escolha que eles fizeram da profissão, ter essa
resiliência para enfrentar outras coisas que a gente sabe, né, que na vida vem, né, Uhum. nesse lugar. Eles colocam assim de tempestade, de nuvem negra, de tudo isso, mas depois eles olham o quanto que aquilo foi, trouxe a força para eles. É, e eu acho também que é uma idade muito crítica, né, Márcia? 27, 28 anos, terminando a residência. Então, acho que é um bom momento, assim, de refletir, né? E de trazer toda essa história. Eu considero isso é uma oportunidade muito grande de poder participar de um trabalho como esse, né? Nessa idade, porque você Então, consegue refletir naquilo que foi e ter essa expectativa renovada, né? Quanto ao futuro, assim. Eu acho que é muito interessante. se a gente olhar 27, 28 anos, então eu tenho que agora começar a olhar para o grau de responsabilidades que eu consigo assumir na minha vida. Né? Então, deixando para trás algumas coisas de bagagem, né, que eu recebi dos pais, da vida que eu tive, e agora eu tenho que individualizar a minha vida dizer assim, agora sou eu que tenho que fazer as escolhas. Né? Então tem esse momento chave que eles estão, alguns ultrapassando esse momento, né, de 27, 28 anos, mas ainda nesse período que a gente sabe que é. E de novo, eles estão enfrentando isso muitas vezes sozinhos. Tem namorados, tem isso, né? Mas a família na maioria das vezes está longe, não diz mais o que eles têm que fazer ou deixar de fazer. Então, é um adultecer Uhum. nesse lugar aí, né? Nesse perfil deles. E, e aí, o que você vê para isso de perspectiva de futuro, para esse trabalho na tua equipe, para o que você enxerga? Olha, eu gostaria inclusive de estender, né, esse trabalho para outras, não só para os residentes, mas para outros profissionais e multiprofissionais, porque eu acho que é um momento muito assim importante de reflexão, né, independente do grau aí. E eu acho que isso também pode ser trabalhado até num certo direcionamento do trabalho em equipe, né? Como um facilitador aí das relações entre as pessoas Uhum, e um otimizador do trabalho em equipe, né? uhum, E também sendo uma preocupação bem importante, ou já uma ajuda, né? No âmbito da manutenção da saúde mental, que a gente sabe que hoje, né, em todos os âmbitos aí da sociedade a gente tem essa questão, âmbitos de trabalho. Imagina então, né, quem está lá lidando com o sofrimento das outras pessoas todos os dias, né? Então, eu acho que é uma oportunidade, uma possibilidade muito importante de poder ser realizado em grupo, claro que em pequenos grupos, né? uhum. E nesse âmbito aí de conseguir, ou pelo menos tentar promover o máximo que a gente consegue, né, no ambiente de trabalho, a saúde mental. Nesse sentido, eu acho que nem só para os residentes, a gente tentou agora fazer outros grupos, mas eu não consegui, assim, por causa de horários, por causa de escala, então é um pouquinho complicado, mas seria uma oportunidade bem interessante, eu acho que para todos os profissionais. Sim, sim, esse é um desejo, né, de levar isso para esse ambiente que realmente é tão estressante e que a saúde mental se faz necessária, né, para que eu possa estar comigo e com o outro, né? É tipo Estar como aqui. agora pensei, né? Tipo como o oxigênio do avião, né? A gente fala sempre, coloca a máscara primeiro em você antes de Isso, socorrer o outro. É como isso. isso. Como isso? Pode, boa imagem essa, uma boa imagem. Está aqui a Angélica Guidoni, que hoje eu sempre levo tem sempre uma outra pessoa, né, fazendo o trabalho. Então são duas aconselhadoras biográficas, que vai que acontece alguma coisa, né? Então sempre está. No primeiro, em 2019, foi a Daniela Curione, depois a Aline,
né, Craveiros, e hoje está a Angélica e tem sido uma parceira. Oi, Angélica, você pode aí estar se expressando também, falar, né, como é que tá as tuas impressões, né, é, nessa turma hoje, ano passado também, no ano anterior, a Angélica também esteve presente, então tem sido uma parceira, e a gente vai fazendo esse bate-bola com eles, né? Tá aí também a Vanessa está dizendo, sou nefrologista em Botucatu e logo mais entro em contato para conversarmos melhor. Obrigada pelos depoimentos. Também ela está dizendo, parabéns, André e Márcia, gostaria muito de saber mais sobre esse trabalho. Entre em contato, seja comigo, Vanessa, ou com a Andréia desse lado, né, de quem abriu esse espaço, e aí eu quero também falar, Andréia, porque a gente sabe que não é fácil abrir esse espaço, alguém vai ficar mais sobrecarregado, né, na equipe, mas essa tua disponibilidade para abrir esse espaço para que estes jovens possam passar fazer esse trabalho. A gente sabe que é difícil a agenda e tudo mais, mas assim eu queria agradecer também a isso, a essa disponibilidade que você teve de fazer um trabalho que a gente não sabia que resultados que ia dar, né, no início, em 2019, e depois manter isso, né, esses anos todos. É, eu queria trazer aqui um outro depoimento, né, que também uma outra pessoa falou assim, que no início estava receosa de passar por todo esse processo, mas ele disse que foi importante para que eu conseguisse olhar para a pessoa que sou hoje, olha, para cuidar de mim de dentro para fora, né? Fazer, aí trouxe a questão dos desenhos e o quanto que foi importante. Ela disse, não mudou nada na minha vida, do como começou, mas eu me vi mais forte, né? Sabendo quem eu sou. Então, é um presente isso, né? Uhum. Nesse lugar, né? E tenho vários outros depoimentos, né? É, o outro, olha, terminando a residência, fazer o doutorado para trabalhar na faculdade que estudei e recuperar o encantamento da minha profissão. Esse é outro, um outro depoimento, né, da pessoa. Uma outra, no último encontro, depois de passar por toda a história da minha vida, chegamos ou voltamos ao momento atual. E me vi com os mesmos dilemas do primeiro dia. Ela diz: não mudou o lugar em que eu estava, não fez os problemas desaparecerem, não fiquei cega, mas me via com outros olhos. Me vi mais forte, me vi com medo, me vi deslumbrada com as infinitas possibilidades desse novo ciclo que se inicia. Me vi aberta, me vi alguém de quem tenho orgulho, me vi privilegiada, me vi diferente, enfim, me vi liberta. Olha isso, Andréia. Muito legal. Você não tinha visto esses depoimentos, né? Nenhum, né? Todo esse trabalho é exclusivo, eu não sei nada do trabalho. Assim, tô falando, né, das conversas, tudo isso é tudo em um sigilo, né, entre vocês, então é muito bom ouvir isso. Imaginei agora como se fosse um- uma transformação, né, uma borboletinha saindo do casulo, assim, né? E muitas trazem isso, né? Esse lugar, né? Realmente é uma borboleta saindo do casulo, esse olhar para reconhecer as forças que eu tenho, se eu puder dizer, é esse lugar, Uhum. né? É,
Então, muitas falam dos desenhos, porque quando a gente vê a vida também nos desenhos, né, eu vou vendo essa linha que perpassa a biografia, né, os momentos que foram tristes, né, é, então eu vou olhando e vou chegando novamente no momento atual. E o que eu faço com tudo isso agora, né? Uhum. Então, uma outra trouxe, gostei muito de fazer essa experiência em grupo, o que foi o que eu mais gostei. Por ouvir outras histórias cheias de alegrias e também de dores, sonhos e medos, e ver que todos somos humanos e temos muito que aprender uns com os outros. Esse é o lugar do trabalho, do que da empatia, da equipe, do olhar para Uhum. si e também reconhecer o outro, né? Então, tem sido essa experiência realmente fortalecedora, né? Esse espírito de amizade, de colaboração, aí você pode também observar na tua prática melhor a colaboração entre eles se conhecerem, porque senão eles se tornam colegas de trabalho ali, né? Uhum. Não sabe o que acontece com o outro, não sabe as dores do outro, né? Então, no início não passa de colegas, né? Mas vai aprofundando à medida que. E esse é o grande ganho do aconselhamento biográfico. Quando eu conto a minha história, eu reconto para mim, mas o outro também tem essa oportunidade, Uhum. né? De Uhum. ver esse trabalho. É, então, teve uma outra peculiaridade desse trabalho, que esse grupo agora, de 2024, é a primeira vez que a gente faz no início da residência, né? Todos os outros a gente faz no segundo semestre. E aí a gente Uhum. fez isso. Você nota a diferença? Eu imagino que no começo da residência, dependendo também de cada pessoa, depende também um pouco do grupo, a gente ainda está num momento muito assim de conhecer o local, de entender as situações, né? Tal. E eu brinco assim que talvez no segundo semestre seja mais um momento também de cair a ficha, assim, né? Ó, eu já estou um pouco mais na realidade, já vi que aqui tem vários problemas, várias questões, né, etc, né? Então, eu acho que são momentos um pouco diferentes a gente fazer no primeiro ou no segundo semestre, relacionado a esse desenvolvimento normal, né, de quem é residente. Sim. A Angélica, que é quem está junto comigo também, psicóloga e aconselhadora biográfica, ela diz: uma visão é também uma oportunidade de assumir a vida nas mãos. É um responsabilizar-se, integrando as fases da vida e compreendendo as forças que advieram da própria biografia e que agora estão disponíveis para esse futuro, né, que eles trazem, né, e que a gente nesta turma vai olhar agora para esse futuro. Qual é o passo que eu dou? Então eu reconheci em mim todas essas questões. E agora, o que que eu faço com isso? Então, como Uhum. eu trouxe a imagem de 27, 28 anos, não dá mais para eu responsabilizar o outro, eu tenho que tomar, sim, a responsabilidade e a minha vida nas mãos. O que que eu faço com isso? Ela Uhum. diz: olhar em perspectiva, um olhar panorâmico, dá a chance deles se verem inteiros, né, nesse lugar. Muito bem, muita gente É, aqui que eu acho que está te seguindo aí, vendo você, muitas pessoas da área de saúde. O Ronaldo, o doutor Ronaldo está aqui, que é o gestor da Escola Livre, e está trazendo parabéns por apresentar esse importante trabalho do aconselhamento biográfico na área da saúde, cuidar do cuidador, né? Esse é essa é a proposta, né? exatamente. Esse entrou bem dentro dessa proposta aí do cuidando de quem cuida mesmo, De né? cuidar. A gente até tinha falado, né, nesse início, né, Uhum. como é cuidar, né, do outro mesmo.
Uhum. Muito bem, vamos começar a caminhar para essas considerações aí finais. O que você ainda tem alguma coisa que você gostaria de perguntar ou de falar sobre esse trabalho, sobre Ah, eu como é que está? gostaria de te agradecer, você e todas as outras aconselhadoras que têm ido, né, participar. É muito precioso esse trabalho que vocês estão fazendo, ao meu ver. E você agradece a mim por ter possibilitado isso, mas na verdade é toda uma equipe, né? Então, isso só foi possível porque tem o engajamento de toda uma equipe, né? De todas as pessoas que trabalhamos juntos aí, e só por causa das pessoas que estão lá também juntos no dia a dia, se disponibilizando, é que foi possível. Então, é bem importante aí esse sentido. E a gente tenta, né? Acho que a gente foi também tentando amadurecer e crescendo ao longo do tempo. A gente tenta prestar atenção, né, nas pessoas mais velhas, tal, tudo. Então, o que o que a gente percebe, né, ao longo do tempo, a gente vai conseguindo entender melhor os residentes, vai conseguindo tentar apoiar melhor, mas um olhar profissional é diferente, né? Um trabalho específico é diferente e tem muito a acrescentar. Então, acho que nesse contexto aí do acolhimento e dessa tentativa da gente se ajudar, é muito importante esse trabalho de cuidar desse espaço mesmo que eles ganham, né? Por causa da disponibilidade de vocês e também de toda a equipe de estar proporcionando esses momentos. Sim, e eu agradeço, porque eu acho que são poucas. Esse espaço dado no ambiente hospitalar para o aconselhamento, nesse cuidando do cuidador, da saúde mental, né, dos médicos, é super importante e que possa, né, esse trabalho repercutir e se abrir para que outras instituições médicas possam conhecer e ver dessa importância, né, de olhar para aquele colaborador, para aquele residente, porque está começando e que ainda não tem esse é, não, a pele não está tão curtida assim ainda, né, nesse lugar. Então, eu que agradeço. A Alessandra está aqui, é mãe de pacientes da doutora Andréia e está parabenizando pelo lindo trabalho. Então, eu que agradeço também por essa oportunidade de abrir esse espaço e vamos ver como que a gente pode ampliar, né, esse trabalho e também levar para congressos ou para outros locais que a gente possa divulgar esse trabalho aí. Muito obrigada, Exatamente, ótimo. Andréia. Obrigada, Angélica, por estar junto. Obrigada a vocês e meninas, eu posso chamar assim já, que estão participando dessa turma. Então, um prazer também e um presente para a gente estar acompanhando e podendo contribuir para o desenvolvimento, para que possam fazer essa diferença aí no mundo. Obrigada, Angélica. Obrigada, Andréia. Obrigada a todos. Muito Bom, obrigada, gratidão eterna aí pelo trabalho. obrigada. Tchau, tchau.